News, CNN. É isso, para você que acompanha a CNN Brasil, você sabe que aqui fatos sempre em primeiro lugar. O fato hoje é esse. O Leandro Magalhães, o nosso repórter, está com o presidente Jair Bolsonaro e fará agora uma entrevista exclusiva. Vamos lá, Leandro, por favor. Enfim, peça desculpas aí ao presidente. É uma questão técnica apenas para a gente não perder nenhuma sílaba do que o presidente vai dizer agora. Obrigada, Leandro. Ok. Presidente, perdão antes de tudo. Vou repetir a pergunta. O senhor acha que essa mudança no Ministério da Saúde pode comprometer o combate ao novo coronavírus no Brasil? Não, né? É muito pelo contrário. Você combate o coronavírus evitando que haja um crescimento do desemprego. E essa é uma questão que aí há consenso, que 60%, 70% da população vai ser contagiada e somente depois disso nós podemos dizer que o Brasil aí está imune ao vírus. Então essa mudança visa também, não é nem de comum acordo, é o entendimento por parte do Dr. Rubens, o novo ministro da Saúde, que nós não podemos esquecer a questão da economia quando você combate aí as consequências ou a causa da pandemia. Olha, presidente, como é que vai funcionar? O senhor antecipou mais cedo, lá no Palácio do Planalto, o senhor antecipou a informação de que iria haver um afrouxamento de algumas medidas, mas paulatinamente. Como é que vai funcionar? O senhor falou depois do projeto de lei. A ideia inicial foi a MP, não é isso? Olha, a palavra certa não é afrouxamento, que dá a entender que é um relaxamento, tá? Não estamos ignorando os fatos, né? A economia tem que voltar a funcionar. Nós não podemos continuar perdendo, né, milhares de empregos, né, por dia. Então, em comum acordo, um planejamento bastante meticuloso, começar a reabrir o comércio. Se bem que a decisão disso, né, passa basicamente pelos governadores e prefeitos. Da minha parte, né, talvez, estamos pretendendo, deixar bem claro, enviar um projeto de lei para o Congresso, definindo mais claramente o que são as profissões essenciais no Brasil. O parlamento vai decidir se concorda ou não, mas obviamente vai ter que votar com uma certa urgência esse projeto. Então, as ideias que estavam na medida provisória, que o senhor havia pensado lá, aliás, decreto, o senhor pretende encaminhar em projeto de lei para o Congresso Nacional discutir essas medidas? Existe essa possibilidade. Queremos definir o que é uma atividade essencial. Você está trabalhando aí, tá? Aqui, pessoas que são servidores públicos, são servidores da União, né, do Estado, que estão trabalhando também, vão ter seu salário. Agora, uma parte considerável da população brasileira, os informais, 38 milhões, os seletistas, onde alguns milhões já perderam seus empregos também, o que eu pretendo que o Congresso decida o que é a profissão essencial. Para mim, é essencial toda aquela profissão, né, onde ela consiga fazer com que você leve um prato de comida para casa. Essa que é a intenção. E aí entra quase todo mundo. Agora, continuar batendo na tecla de isolar os mais idosos, as pessoas com doenças, tá? Para que as outras pessoas que possam trabalhar também tenham devido asseio e cuidado para consigo, mas que volte ao trabalho de forma racional e que não demore muito e que isso venha a acontecer. Presidente, vai haver regulamentações de setores, é isso? Um exemplo, o ex-ministro Mandetta falou lá atrás que poderia acontecer em restaurantes. Alguns poderiam abrir, mas que tivesse um espaço entre as mesas. Essa ideia é regulamentar cada setor, cada área? Olha, eu acho que tem uma campanha, tá, para que a população se conscientize do que está acontecendo. Você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, as comunidades, o comércio está funcionando a todo vapor, sem problema nenhum. Rio das Pedras, comunidades ali da Rocinha, Morro do Alemão, entre outros, está a todo vapor, está sendo vigiado e Copacabana, está Mercado de Madureira, Campo Grande, Santa Cruz, é isso que está acontecendo. E nós devemos fazer que o povo volte a trabalhar e nós possamos mostrar para eles que tem como trabalhar de forma segura. Isso que é o nosso planejamento, que está praticamente pronto, que nós pretendemos apresentar, porque eu não tenho mais o poder de decidir, o Supremo Tribunal Federal agiu dessa maneira, porque a atividade econômica tem que voltar à sua normalidade. As pessoas não podem continuar perdendo os seus empregos. Você pode ver,
tem uma relação direta entre número de desempregados e violência no Brasil, número de mortes e violência no Brasil. Acredito que hoje em dia, não tem um número exato ainda, falta consultar, mas mais de 5 milhões de pessoas na formalidade já perderam seus empregos. Presidente, qual foi o pivô da relação com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta? Flagrou uma conversa com o deputado Osmar Terra e o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni. Isso influenciou na decisão do senhor também? Não, da minha fala por mim, né? Essa conversa eu não pretendo falar sobre ela. Tá? Para mim, eu achava, e o Mandetta o contrário, que devíamos também tratar da questão do emprego no Brasil. Ele achava que tinha que ser praticamente 100% no combate à pandemia. A minha opinião é o contrário. São dois problemas que tinham que ser encarados de forma simultânea. Então, isso foi realmente o que levou ao desgaste, tá? E acabou, então, culminando com a saída do Mandetta, com muita dor no coração, né? Assinei a exoneração dele. A conversa hoje com ele foi tranquila? Tranquila, tá? Agradeci, ele também é uma pessoa que é respeitada e entendeu que a situação estava no limite, né? E o meu ponto de vista, como chefe do Executivo, que tem que olhar para o Brasil como um todo e não apenas numa parte, né? Devia ser respeitado. É natural isso daí. Então, com muita tristeza, eu assinei a demissão do Mandetta e a gente espera que com o Rubens agora, tá certo? O Nelson, me desculpa aqui, eu não me familiarizei com o nome dele ainda, com o Nelson, a gente realmente dê também a devida atenção para a questão do emprego no Brasil. O secretário executivo, o João Gabardo, deve ficar ou não? Isso vai passar muito mais pelo Nelson, né, do que por mim. Logicamente vai haver muita mudança lá. E da nossa parte, alguns, né, depender de mim, alguns serão aproveitados com toda certeza, até pela experiência que tem lá dentro. Em relação à questão financeira do país, presidente, vários estados pedem socorro porque a arrecadação vai ser com certeza baixa em relação ao ICMS e ISS. Lembrando que neste ano o rombo do governo federal era de 124 bilhões de reais. Esse número vai aumentar, porque o governo está gastando recurso, evidentemente, num momento importante de uma crise. Mas como é que fica? Até quando o governo vai destinar recurso para os estados? Olha, tem um projeto votado na Câmara, aprovado, está no Senado, fazendo com que, obrigando, né, que o Poder Executivo compense as perdas do ICMS e ISS. São um número bastante grande, não temos ao certo aqui, mas ultrapassa a casa dos 100 bilhões de reais. A gente pergunta até quando. Tá? E vamos supor que o Paulo Guedes queria uma contrapartida, né, nessas questões aqui. A Câmara não aceitou a contrapartida. Estamos agora tentando negociar com o Senado, com o Davi Alcolumbre, que é o dono da pauta no Senado. Nós queremos uma conta de chegada. Tá? Todos têm que se sacrificar e ter responsabilidade nessa questão. Não pode apenas o parlamento, que tem autoridade, né, tem independência, mandar conta para a gente pagar. Então, cada governador tem o seu plano, fecha mais ou menos todo o comércio, deixa de arrecadar e simplesmente pode mandar conta, não é para mim, é para o contribuinte pagar. Eu acredito, da forma como está proposto esse projeto, levando em conta tudo que já foi gasto até agora, a conta no final será na casa de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Tá? É um número enorme, excessivo. Aí onde eu apelo para o parlamento brasileiro, para governadores, para prefeitos, porque o Brasil vai quebrar na situação como está. Não é simplesmente votar e está resolvido, manda a conta para ele pagar. Quem paga não sou eu, quem paga é o povo brasileiro, é o Brasil. Nós já temos uma dívida interna na casa dos 4 trilhões de reais. Vamos passar para 5 trilhões. Se a nossa economia desajustar, a taxa de juros que está lá embaixo, né, se tiver que, porventura, voltar a crescer, a nossa dívida vai crescer de forma tal que vai ficar impagável. O Brasil vai entrar numa insolvência, né? E dá tempo de salvar o Brasil ainda. Então a gente pede para todo mundo cabeça fria, tranquilidade. Eu sei, como parlamentar, é difícil votar contra uma proposta dessa no parlamento, porque atinge todos os estados do Brasil, mas da forma como está sendo proposta, sem qualquer contrapartida, como diz o Paulo Guedes, ele é o homem da economia, não está sendo bem conduzido. Então, apelo agora, que está no Senado Federal, que faça devidos acertos na proposta, que eu quero sancionar. Mas que seja uma proposta justa,
e equilibrada. E os governadores, por sua vez, tá, repensem a questão desse confinamento, desse fecha tudo. Não dá para continuar assim, porque a economia vai embora. E a economia indo embora, vão embora os empregos, tá certo? O pessoal ficando desempregado, aumenta a violência, aumenta a fome. Problemas sociais podemos ter gravíssimos, podemos chegar num ponto tal que você não recupera mais a economia. E isso é bem claro, estamos preocupados com as vidas? Sim, estamos, mas o desemprego vai matar muito, mas muito mais do que poderá matar agora a questão do vírus. Presidente, o senhor defende então o valor de 77,5 bilhões que foi defendido o pacote de ajuda do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional. O senhor defende. Se o valor aumentar a previsão, o senhor vai vetar? Olha só, o governo da Câmara, Rodrigo Maia, ele queria impor uma contribuição de todos os servidores do Brasil na casa de 25%. Então, quem ganhasse aí R$2.000, tá certo? Ia deixar de ganhar R$500, tá? O Paulo Guedes, que buscou um meio termo nisso aí, propôs não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem, tá? Então, no meu entendimento, a proposta do Paulo Guedes é menos agressiva do que o do Rodrigo Maia. Um confisco de 20%, 25% dos salários. Você pode ver, quem tem um salário maior um pouco e já paga, arredondando as contas aqui, 27% de imposto de renda, 20 e poucos por cento de contribuição previdenciária e mais 25% agora ia ganhar 1/4 do seu salário. E essas pessoas, quem paga aluguel, né, condomínio, paga a escola para o filho, não teria como, no meu entender, se ajustar. Então, isso não era justo. Então, contra a proposta do Rodrigo Maia, o Paulo Guedes aventou essa possibilidade. E não foi acolhida pela Câmara. Agora, a conta está toda em cima do Poder Executivo Central, que somos nós. Nós não aguentamos isso. Se eu pudesse, eu daria 1 trilhão para cada estado. Mas não somos uma economia dos Estados Unidos, tá certo? E não podemos fazer isso aí. Então, o que a gente pede aos deputados e senadores, vamos atender os governadores, mas tem que ter uma contrapartida, senão vocês vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Executivo Federal. Vai todo mundo, né, perder com isso. Então, um apelo que eu faço ao Senado Federal, Davi Alcolumbre, aos senadores, que preste muita atenção nesse projeto aprovado pela Câmara, que eu não quero dizer que foi uma retaliação ao governo federal, longe disso, mas foi uma proposta discutida de forma muito assodada, votado à distância. Foram, se não me engano, 70 votos contrários apenas à proposta, né? Porque dessa forma o Brasil perde, todos nós vamos perder, o Brasil vai ficar insolvente, o Brasil vai quebrar. Será que nós queremos o caos no Brasil? Queremos aqui essa destruição de emprego que está acontecendo em nome do vírus, que tem que ser combatido, sim. A vida é importante, sim. Mas o Brasil quebrado, pessoal, a gente vai ficar numa situação igual a da Venezuela, tá? Onde o pessoal ganha lá um salário mínimo, parece de 20, 30 reais. É a situação que que está aparecendo aqui. E eu tenho que ter coragem de falar isso. Eu não estou pensando em popularidade. Eu vejo, lamentavelmente, de pesquisa falando da minha popularidade. A preocupação não é essa, não é 22 é outra história. Tá? Peço a Deus que alguém ocupe essa cadeira a partir de 23, seja eu ou outra pessoa qualquer, mas que tenha o coração verde e amarelo e pense no futuro do Brasil. Presidente, agora, para finalizar, 2 perguntinhas. No momento agora, o governo está aprovando matérias de interesse da saúde pública. E pedindo também ao Congresso. O Congresso também está fazendo o papel dele. Mas o governo está pensando lá na frente em retomar, por exemplo, ações e reformas importantes para o país? Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque se a gente tinha um rombo de 124 bilhões, esse valor vai aumentar, até depois agora da LDO que foi divulgada, a previsão é que o país entre em dívida ainda mais. Então, há uma conversa com os poderes, por exemplo, com o Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e do Senado, para tentar haver uma contenção, algum corte, alguma coisa grandiosa, para depois esse valor que está sendo usado para a saúde ser recoberto, digamos assim? Você pode ver, o que nós projetamos de economia com a reforma da Previdência praticamente foi engolido em poucos meses. Tá? Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Eu lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo. Né? Ataques
bastante contundentes a nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do Legislativo, eu respeito ele tem que me respeitar como chefe do Executivo. Então, lamentável, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. E é uma questão de números. Números, ele, apesar de não ser economista, né, ele tem um bom entendimento, até pela educação que o pai dele, que foi economista, tem. Não pode agir dessa maneira. Pegar e jogar todos os governadores contra mim, fazendo uma pressão agora para que o Senado aprove essa proposta que tem, sem contrapartida. A gente não sabe até que quanto pode chegar essa despesa, vai ultrapassar a 100 bilhões de reais. A gente não aguenta isso. Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Qual é resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Ele não quer, no meu entender, porque parece ser que ele vai reagir depois, né? Mas o sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal no sentido aí figurativo, né? Para resolver os problemas de outro lado. Agora, se isso tudo for aprovado e outras coisas virão pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Brasil. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí, né? Quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso aí. O ministro Paulo Guedes não tem contato mais com o Rodrigo Maia. Ele é o dono da pauta. Tá? Então a gente pede, apela para ele. Então, presidente? Da parte dele, da minha parte, não. Parece que a intenção é outra por parte do senhor Rodrigo Maia, tá? Que ele está conduzindo o Brasil para o caos. Nós não temos como pagar uma dívida monstruosa que está aí, não temos recurso. Qual a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo, para que eles possam voltar em 22? Eu não estou pensando em política. Tá? O Brasil indo bem, todo mundo vai bem. Ele vai ser reeleito, vai com toda certeza aí, quem sabe voltar a ser presidente da Câmara. Não é uma luta aqui agora, eu apelo ao Rodrigo Maia, é uma luta de você contra o Brasil, não é nem você contra mim. É uma luta nossa a favor do Brasil. Então essas medidas são escandalosas, sendo aprovadas, né? E essa forma de votação agora pela internet impede um debate melhor na Câmara, sendo aprovado de forma assodada e de modo para atender os governadores que fecharam, alguns, né, de forma excessiva a sua economia. E a conta é altíssima. A ICMS que não foi arrecadado por eles nesse fechamento da economia, bem como ISS para município. É uma conta que a gente não sabe o valor que ela tem a ver. Paulo Guedes fez uma proposta, fez uma contrapartida contra a proposta do Rodrigo Maia, que queria sequestrar 25% do salário dos servidores, de todos os servidores, estadual, municipal e federal, e a proposta do Paulo Guedes foi mais amena, no meu entender, muito mais racional. Não ter reajuste até 31 de janeiro, até 31 de dezembro do ano que vem. O que o senhor acha que deve haver para poder acontecer uma economia de recursos no país? Nem precisa conversar com o Rodrigo Maia, ele sabe que está errado a posição dele. Essa forma que ele está conduzindo as votações. No primeiro encontro que tinha com os governadores, aproximadamente um mês, eles mandaram uma carta, nós fizemos videoconferência com todos eles, tá certo? E nós atendemos no que eles queriam e mais alguma coisa. Agora, não houve um segundo momento de negociação. Pegaram um projeto, o Plano Mansueto, e resolveram simplesmente a parte que interessava para eles aprovar, a parte que não interessava não aprovava. Agora, o Brasil, deixa bem claro, tá certo? Não merece o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo com o Brasil. O Brasil não merece a atuação dele dentro da Câmara. Não é o parlamento brasileiro, é a atuação dele. No meu entender, me desculpa, Rodrigo Maia, péssima a sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. E não estou rompendo com o parlamento, não. Muito pelo contrário. É a verdade que tem que ser dita. E nós sabemos que o Brasil está vendo muito bem. Essa é a questão do vírus. Interessa para todos nós, né, uma maneira de solucioná-lo, mas dessa forma está aprofundando a crise, está botando uma conta no meu colo, que vai chegar o total na casa de R$1 trilhão, e o Brasil não dispõe disso aí. Presidente, para quem está em casa e pensa o seguinte, com a mudança agora do ministro Mandetta para um outro ministro, o isolamento vai acabar e pessoas que estão com medo de sair de casa. O que o senhor tem a falar em relação a isso? Até o isolamento, segundo o Supremo Tribunal Federal, está a cargo de governadores e prefeitos. Eu praticamente não tenho influência nisso aí. O que nós passaremos a aconselhar, a criar diretrizes, é para que de forma racional, com responsabilidade, se volte paulatinamente
a questão comercial no Brasil. Tá? O povo quer trabalhar. O povo quer trabalhar. Tá? E dá para começar a fazer essa abertura. A continuar dessa maneira, o Brasil vai embora. Nós vamos transformar numa Venezuela aqui, um país rico com gente pobre. É isso que está pintando aparecer pela frente. Aí que eu apelo ao Rodrigo Maia, tá certo? Sou obrigado a fazer isso aqui, tá certo? Falaria pessoalmente com ele, caso ele queira conversar comigo, estou à disposição. Isso que o senhor está fazendo, Rodrigo Maia, não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. É falta de patriotismo, é falta de um coração verde e amarelo, é falta de humanismo com esse país maravilhoso chamado Brasil, que estava dando certo. E dá para a gente superar essa questão agora. Essa forma de travar, quase que conspirar por aí contra o governo federal, lamento, mas não é essa maneira de se fazer política no Brasil. Presidente, o senhor vai palpitar nas decisões do novo ministro da Saúde? Não, esse aí, todos os ministros eu converso. Você acha que eu não dou palpite, não converso com o Paulo Guedes? Sim. De vez em quando ele concorda comigo, não é porque eu sou presidente, tá? E vou continuar conversando com todos os ministros. Esse problema do vírus não é apenas do ministro da Saúde, tá? É do governo como um todo. Tá? Logicamente, a parte mais importante é dele, a economia tem sua participação também. Infraestrutura, como disse há pouco aqui, se você precisar transportar um órgão, né, para um transplante de alguém, se o aeroporto estiver funcionando, estiver fechado, como tivemos caso de algum prefeito fechando, querendo fechar aeroportos pelo Brasil, isso não dá certo. Todo mundo sofre com isso. Não existe da minha parte, mas o cara está preocupado com a economia, o resto não interessa. É o contrário, tá? A saúde, a vida em primeiro lugar, mas não podemos esquecer a questão dos empregos no Brasil e entender que o povo não só quer, tem que voltar a trabalhar.